Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, análise sindical número 84. Hoje, dia 3 de março de 2021, né? Hoje a gente vai tratar de diversos assuntos, mas antes de falar, né? Começo a falar demais. Vou chamar meu companheiro de bancada. Hoje eu não vou, eu vou fazer certinho. Chamar meu companheiro de bancada, o companheiro Tiago Pires, que é dos bancários em luta. Mancada, bancada, combina. É, Vai lá, companheiro Tiago. de man... companheiro de É, mancada. Boa noite, Lilian. Boa noite, Renan, Volney, os companheiros aí que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar aí. É isso, Lilian. é isso aí, Tiago. Então, hoje, né, vamos tratar de diversos assuntos, né? Temos, né, a gente está vivendo, né, o agravamento da pandemia, consequentemente, do desemprego e da fome e da volta às aulas, né? Então, aí o título do nosso programa hoje, né? Colapso total. Pandemia, desemprego, fome e a volta às aulas, né? Hoje mesmo foi anunciado que vai fechar tudo, menos as escolas, né? Então, é um absurdo. Cada dia você vê que morreu um professor, né? Uma tristeza terrível. Então, temos que lutar. A gente vai passar aqui amanhã, temos um ato, né? Contra a volta às aulas. É preciso sair às ruas contra a volta às aulas. É isso aí. Então, a gente vai tratar de diversos assuntos e também a gente vai passar a questão, né, da capitulação do PSOL, né, que quer entregar a greve dos professores, e também a gente vai falar, né, o companheiro Antônio Carlos participou de uma reunião, né, dos movimentos populares. A gente vai passar o vídeo da fala aqui dele e também a gente vai dar algumas informações. E a gente vai falar também da questão do auxílio emergencial, né? Tem um pessoal aí da esquerda pequeno-burguesa dizendo que não pode pedir o auxílio emergencial, porque se o Bolsonaro der, ele vai ganhar as eleições, né? Uma coisa infantil e, sei lá, horrenda. Então é isso aí, esses assuntos e muito mais. A gente vai começar, né, com o nosso bloco tradicional, que é o bloco de teoria e movimento operário, né? Esse bloco é feito pelo companheiro Renan Arruda, que é da direção nacional do Partido da Causa Operária e também coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né? Então, eu queria que a produção colocasse o card aí do Renan. Aí, ó. Então, uma série de questões, né? Ele vai dar continuidade à questão sobre a história do movimento operário nacional, né? Vai falar, vai dar continuidade, vai chegar até algumas greves. Então, vou passar para o companheiro para ele fazer a sua exposição. Vai lá, companheiro. Boa noite, Lilian. Boa noite, Tiago. Bom, dando continuidade aí à nossa discussão sobre histórias do movimento operário no Brasil, hoje nós vamos entrar num período de transição, né, que reside justamente, vamos dizer assim, no momento em que a classe operária brasileira começa a ser um fator ativo, na luta de classes no Brasil, né? Até então, a gente procurou passar aqui, né, fazer um retrospecto do desenvolvimento capitalista no Brasil, né? Vimos, por exemplo, o problema da industrialização no Brasil, quando o Brasil entra na sua fase que muitos autores consideram aí como o primeiro ciclo de desenvolvimento industrial no Brasil, por volta de 1875, né, naquele momento, o capitalismo já sofria transformações fundamentais, inclusive, né, prestes a ingressar na sua fase imperialista, né? Isso dá uma dimensão de como a economia brasileira estava atrasada, né, se comparado aos demais países capitalistas do mundo, os países
os grandes países europeus e, o próprio Estados Unidos, né? Então, uma característica central também que a gente apontou desse período aí é que a classe operária, a indústria no Brasil, ela não foi uma indústria que se desenvolveu a partir do seu nascimento, vamos dizer, desde dos seus princípios. Nós tivemos diversas manifestações industriais no Brasil, mas essas indústrias, elas não sofreram aquele processo de transformação gradual até se transformar numa grande indústria. Pelo contrário, diante das economias que dominaram o Brasil aí por todo o período, né, por todo o tempo, essas indústrias elas não tiveram desenvolvimento. Na verdade, elas acabaram e surgiram novas indústrias, né, que vão ser a base da industrialização no país. Isso em primeiro lugar. Então, não existe uma linha de continuidade entre algumas manifestações industriais que nós tivemos em diversos momentos na história do Brasil com a indústria que vai se formar a partir da segunda metade do século XIX. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma característica marcante da indústria também no Brasil, né, isso é uma característica também nos países periféricos, nos países atrasados, né, é que a indústria aqui, né, a base dela foi a indústria de transformação de bens não duráveis. Por exemplo, têxtil, a indústria têxtil, né? A indústria têxtil está na base, por exemplo, da industrialização no Brasil. Quer dizer, as indústrias de base, as indústrias que produzem a própria máquina que vai produzir depois o produto final, né? Essas indústrias só vão surgir no Brasil lá por volta dos anos 40, né? Então, essa é uma marca, uma segunda marca do processo de industrialização no Brasil. Uma terceira é no que diz respeito à questão de quem dominava, né? Qual era o capital que financiava essa indústria. Nós temos, assim, grosso modo, duas grandes linhas aí, né? Primeiro, são os capitalistas, né? Os plantadores de café no Brasil, né? O café foi um produto que permitiu uma larga acumulação de capital e que vão investir parte desse capital na industrialização, né? Em segundo lugar, nós temos o próprio capital internacional. Por exemplo, as ferrovias no Brasil, né, o Brasil, salvo engano, aí no final do século XIX já tinha 9.000 quilômetros de estrada de ferro. Essa construção ou foi feita diretamente pelo capital inglês, ou se não, o capital inglês financiou capitalistas brasileiros nessas construções, né? E uma parte menor, aí vamos dizer que são comerciantes, principalmente aí, estrangeiros, que enriqueceram, tiveram algum tipo de enriquecimento logo no início, nas primeiras levas de imigração para o Brasil, aí, na segunda metade do século XIX, né? Mas as duas principais vertentes são essas duas aí que eu citei. Foram muito poucos os empresários que vieram para cá de outros países para investir no país, né? Para investir, tem algumas famílias famosas, por exemplo, Matarazzo, né? Mas é uma coisa bem pontual, né? Então, essa é a marca, vamos dizer assim, de todo esse processo inicial de formação da indústria no Brasil. Também nós colocamos aqui, né, que nessa fase anterior da indústria, a principal força de trabalho dessa indústria embrionária que teve no Brasil era o trabalho escravo. Junto a ele aí nós tínhamos também o trabalho do povo pobre que era livre, né? E em pequena medida técnicos que vinham especialistas, né? Que vinham do estrangeiro, né, para trabalhar nessas fábricas, né? Mas fundamentalmente era o trabalho escravo. Nós vimos aqui também a questão de como que esse trabalho se dava nas fábricas, né? Qual que o papel que inclusive o Estado cumpria e tudo mais. Bom, essa condição toda do Brasil, acho que tem uma primeira característica, que isso aí foi um fator vamos dizer assim, de contenção de um desenvolvimento, a mão de obra escrava, no caso, estou me referindo,
foi um fator de contenção do desenvolvimento industrial no Brasil, de um ponto de vista capitalista, né? De um ponto de vista não simplesmente das economias que eram voltadas para a exportação, que estavam integradas ao mercado internacional, mas que não produziam, mas que de fato não permitiam um desenvolvimento nacional. Então, isso aí o trabalho escravo, obviamente, ele é um fator impeditivo, por quê? Porque não gera consumo, né? O consumo do trabalhador escravo resume-se basicamente à sua própria sobrevivência, não existe, vamos dizer assim, um aumento da riqueza, do consumo nacional. Isso só vai começar a acontecer, algum pouco movimento a partir dos anos 50, mas no fundamental a partir dos anos do final do século, né? Que é quando vai ter definitivamente vai ter o fim da escravidão no Brasil, e isso aí vai abrir uma leva, também pelas próprias condições que tinham na Europa na época, né? Um desemprego muito grande nos países, então isso um conjunto de fatores vai fazer com que haja uma grande vinda de imigrantes para o Brasil. Bom, esses imigrantes, uma parte considerável ia trabalhar diretamente na produção do café, né? E uma parte menor já veio para trabalhar na indústria, que acabou a cidade se transformando num polo de atração para esses migrantes que estavam no campo, por conta das próprias condições de trabalho, né? Que a gente sabe, quem vai estudar história sabe como que eram as condições aí de trabalho no campo, no que diz respeito, a pessoa via para cá, né? Em geral, um dono de fazenda pagava o transporte e a pessoa acabava se transformando numa espécie de escravo, né? De um novo escravo aí, porque ele nunca conseguia saldar aquelas dívidas que tinha com o dono da terra, né? Então, assim, a cidade se transformou num polo de atração e por conta já dessa indústria nascente que vai ter aqui no Brasil, né? A gente conversou na última exposição sobre o desenvolvimento, o crescimento do número de fábricas, e isso aí vai com uma mão de obra, basicamente, era assim, na verdade, a mão de obra ela era fundamentalmente nas grandes fábricas, né? Ela era imigrante e, em uma pequena medida, do trabalhador brasileiro, mas o fundamental era o imigrante aí. E, em segundo lugar, a gente tinha aí o caso do... perdi aqui a ideia. Bom, mas fundamentalmente esses dois setores aí, né, que vieram para cá. Bom, as condições de trabalho nas cidades eram tão ruins quanto nas indústrias, eram tão ruins quanto no campo, né? As jornadas de trabalho aqui que envolviam crianças, homens, mulheres, né? Chegavam até ser 17 horas por dia, né? Isso aí vai estar na base, obviamente, essa profunda exploração, além dos baixíssimos salários, né? E a jornada de trabalho, né? E sem considerar que os trabalhadores não tinham nenhum tipo de direito, né? Então, por exemplo, essas coisas que a gente costuma ver hoje, ausência remunerada por conta de doença, final de semana, etc. e tal, férias, nem falar, né? Nada disso existia. A pessoa trabalhava 365 dias por ano, né? Se quisesse receber o salário, né? Então, as condições de vida eram extremamente ruins, e isso aí é que vai estar na base, obviamente, das primeiras organizações dos trabalhadores. A gente vai ver a partir da nossa próxima exposição, nós vamos entrar diretamente nas primeiras greves do século XIX, do século XX já, né? Antes disso, nós tivemos algumas greves importantes. A primeira greve que se tem notícia no Brasil, feita pelo movimento operário, é de 1856. Ela foi uma greve dos gráficos do Rio de Janeiro. Tinham, se não me engano, 3 jornais no Rio de Janeiro na época. Os gráficos desses três jornais se unificaram justamente em torno do problema da jornada de trabalho, a questão da insalubridade no local de trabalho, condições de trabalho que não existiam, enfim, né?
Então, assim, essa é interessante a gente discutir isso aí, porque uma tendência fundamental que a gente vai ver nessas greves aí é a questão da unidade dos trabalhadores. Unidade dentro de um próprio setor de categoria, como, por exemplo, no caso dos gráficos, nesse caso que eu citei, mas também das greves se espalharem entre as categorias, né? Então, nós vamos já discutir na próxima exposição, a primeira grande greve de maior envergadura no Brasil, a greve de 1907, em São Paulo, onde esse fenômeno aí vai envolver diversas categorias e vai ser um ponto, inclusive, de consolidação das primeiras organizações operárias no Brasil, né? Eu fico por aqui hoje, Lilian, Thiago, e aí semana que vem a gente volta. Obrigado. É isso aí, Renan. Obrigado. Até a próxima semana. É isso aí. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa. Agora a gente vai para o bloco 2, né, que é o bloco de notícias. Eu vou passar para o companheiro Tiago para falar um pouco da Ford, né? O que aconteceu com a Ford? Eles fecharam a Ford. O que aconteceu, Tiago? Então, Lilian, a gente já vem aqui, né, programa após programa, a gente vem denunciando a situação aí que os trabalhadores da Ford vêm sofrendo, né? A empresa anunciou que vai sair do país, né? E com isso, né, mais de uma centena aí de milhares de trabalhadores, né, seja diretamente ou indiretamente, seriam aí prejudicados por conta da saída da Ford do Brasil. Semana passada a gente noticiou aqui que o Ministério Público do Trabalho, né, entrou com uma liminar, né, os trabalhadores aí que faziam já 2 meses que não estavam nas fábricas aí, tanto de Camaçari quanto de Taubaté, né, voltaram aí para os seus postos de trabalho, né, e o trabalho, né, os empregos aí estariam garantidos, né, até que as negociações aí terminassem, né. Agora, a direção global aí da Ford disse que realmente vai fechar, né, as fábricas no Brasil, né, que não tem, eles não veem outra saída, né, eles não querem continuar com as atividades aqui no Brasil. E aí os líderes sindicais aí, né, os sindicalistas aí da categoria resolveram aí fazer uma luta pela indenização, né? Ou seja, não é luta mais por trabalho, né, não para garantir o trabalho aí, as condições de vida dos trabalhadores, mas garantir uma indenização aí que a gente sabe que não vai ser paga, né, Lívia? A Ford, né, como todo mundo sabe, ela tem aí ações milionárias, né, são quase 700 milhões aí em ações aí judiciais, né, que ainda correm, né, na justiça. A Ford foi uma das maiores beneficiadas aí do auxílio emergencial, né, no período da pandemia. E agora aí a gente sempre levantou, né, como palavra de ordem, ocupar as fábricas, né, que é preciso ocupar as fábricas aí, que a Ford seja comandada aí pelos trabalhadores. As lideranças sindicais refutam aí essa nossa posição e agora se agarra aí às indenizações, né, a justiça burguesa, né, como que a gente sabe que nunca defende interesse nenhum dos trabalhadores, né, então eles ficam nessa como que eu falo, nessa crença, né, com a justiça, né, como se a justiça tivesse preocupada com os nossos interesses, né. Então nós continuamos aí a defender que as fábricas têm que ser ocupadas, né, teve aí lideranças do PT que já sugeriram isso também, né, então é importante aí fazer uma luta verdadeira, né, ficar esperando a justiça, ficar esperando a negociação dos capitalistas aí da Ford, isso aí não vai dar em nada, né? Os trabalhadores, no final das contas, aí,
né? Tanto os que já têm ação na justiça, quanto esses que vão ficar esperando indenizações, vão terminar com uma mão na frente e outra atrás e sem seus empregos. Então, é preciso fazer uma luta verdadeira, é preciso ocupar as fábricas, né? Colocar os trabalhadores aí na direção da empresa para garantir as condições de vida, para garantir os empregos, né? São centenas de milhares de trabalhadores aí que estão com o emprego na reta, então é preciso fazer uma luta séria, né? Uma luta de verdade, né? Não ficar atrás da justiça, que a justiça não vai resolver e nunca resolveu problema nenhum dos trabalhadores. É isso aí, Tiago, né? E também, né, vale lembrar, né, que essas direções sindicais, né, precisa sair, né, de dentro de casa e estar nas ruas, né, com os trabalhadores, né? Precisa organizar os trabalhadores, né? Por isso que existem Sair os do Zoom, né? sindicatos. Como disse o Lula, né? Parar de chorar no Zoom, né? Pegar E o ir para a rua. jornalzinho e ir para feira. É isso aí que o PCO faz, né? A gente não fica aqui chorando do Zoom, que sabe que só vai dar depressão. É isso aí. Então vamos dar continuidade. Agora eu vou falar sobre também o fechamento, né, de uma fábrica, né, uma fábrica grande, né, uma fábrica conhecida, que é a Sony, né? A Sony vai fechar a fábrica no Brasil no final desse mês, no final de março, né? Uma filial, né, da multinacional japonesa em Manaus, né? Lá produz câmeras, máquinas fotográficas e aparelhos de TV. Será fechado, né? Foi anunciado, né, a Sony do Brasil comunicou no último dia 1º, que foi segunda-feira, que a fábrica de Manaus será fechada, né? Com isso será interrompido também a produção de eletrônicos, como os aparelhos de TV, as câmeras, as máquinas fotográficas e os equipamentos de áudio, né? Então, a distribuição e venda desses produtos serão interrompidas no meio do ano, né? Há uma produção que ainda existe, mas não terá mais, não será feito mais no Brasil. E demais produtos, né, como PlayStation, né, que a molecada gosta, que é importado, né, eles vão manter aqui a assistência técnica, né? Então, mas mesmo assim, né, o que vai representar isso, né? Aí é o problema, né? O número de demissões, né, que a gente estava falando. O fechamento dessa fábrica vai demitir 220 funcionários, né? A fábrica ficou durante 36 anos no Brasil. Então, isso a gente está falando só dos empregos diretos, né? A gente sabe que existem os empregos indiretos, né? Das peças, de várias coisas que giram em torno de uma empresa como essa. Então, é preciso, né, como o companheiro Tiago já falou, é preciso ocupar as fábricas, né? Contra as demissões, colocar as fábricas a serviço dos trabalhadores, né? Se o trabalhador sabe gerir a fábrica assim, imagina um trabalhador que está lá há 36 anos, ele conhece muito mais do que qualquer pessoa. Então, é preciso ocupar as fábricas e garantir o emprego, né, de todos esses pais e mães de família, né? E a Sony, como a Ford, né, a gente viu, fechou vários lugares, né? Então, agora, mais uma grande empresa multinacional como a Ford vai promover mais desemprego. Então, é preciso, né, chamar as direções sindicais, é preciso sair, né, de casa e reabrir os sindicatos e colocar o bloco na rua, né? Só assim a gente vai obter sucesso, né? O êxito, porque 2020 foi marcado por inúmeras derrotas e eles estão se aproveitando da pandemia para fazer, né, todas essas maldades com os trabalhadores. É isso aí. Então, antes de passar para o companheiro Tiago, eu vou dar um alô aqui para o pessoal que está no chat,
né? Lembrar também para o pessoal aqui, ó, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, curta, compartilhe, né? Mande seu super chat, seu super sticker, né? Mande. E também lembrando, né? Ainda está acontecendo a 46ª Universidade de Férias, né? Do PCO e da AJR, né? Começou em janeiro, né? A gente segue, ontem foi a 13ª aula, né? Ainda dá tempo de você fazer inscrição. As aulas ficam lá todas gravadas. Então, é uma plataforma exclusiva. Então, por apenas R$ 100 você pode fazer a inscrição e assistir todas as aulas. Faltam 3 aulas, né? Porque são 16 aulas. Então, ainda dá tempo de você assistir 3 aulas ao vivo e também participar do grupos de estudo que é em todo domingo, né, às 18 horas. Então, você pode tirar suas dúvidas, tem um grupo de estudo por regiões, então não participa tanta gente, dá para você debater, discutir todas as suas dúvidas. É isso aí. Então, vou dar um alô aqui, né, para Adriana Machado, né, elogiou aqui a exposição do companheiro Renan. Boa noite, Adriana Machado. Lino Alves também está aqui com a gente. Então, mande aí o seu boa noite e a gente fala aqui. É isso aí. Então, agora eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão, né, de algo que, infelizmente, é bem corriqueiro, né, no setor dos frios, que é acidente de trabalho e, consequente, morte, né? O que aconteceu, Tiago, aí no frigorífico? Tá no mudo. Perdão. Bom, vamos dar uma notícia triste, né? A morte aí de um companheiro, né? Um operário de 45 anos, né? O Itamar Bedin, né? Do município aí de São José, em Santa Catarina, né? Que trabalhava para o frigorífico aí da JBS. A morte desse companheiro aí retrata, né? O que é de fato, né? O que são esses frigoríficos, que são verdadeiros açougue aí, né? Uma máquina de carneficina, né? Onde morrem aí diversos companheiros, né? A morte dele não é uma morte isolada, é mais uma aí de milhares que acontecem, né? O companheiro estava fazendo a manutenção de um equipamento, né? Que chama chiller, né? Que resfria os frangos, né? E o companheiro, ele, ao realizar a limpeza, né, de uma hélice, ele escorregou e terminou aí asfixiado entre a hélice e a parede, né? Depois teve uma parada cardíaca. Isso não é nada novo, né? A matéria que a gente usou aí como base da CUT, ela relembra um caso, né, de um companheiro que chamava Marcos Antônio Pedro, né, que na época tinha 29 anos, né, que estava fazendo a manutenção, a limpeza dessa máquina e caiu dentro, né, e foi moído aí ainda vivo. Né? Então, essas empresas, né, elas não passam aí de verdadeiros açougues, aí, máquinas de carneficina mesmo, né, onde morrem aí diversos trabalhadores sem proteção alguma, com salário baixo, né, sendo explorados aí. Então é preciso, né, Lilian, colocar em prática aí uma luta, né, contra essas mortes, né, que acontecem não só na JBS, né, a gente viu aí o que são as mineradoras também, né, como a gente viu em Brumadinho, em Mariana, né, isso aí acontece em diversas empresas, né, então é preciso que os trabalhadores aí lutem por condições ideais de trabalho, né, expropriem a burguesia que mata aí, né, mata centenas e milhares de pessoas aí para manter seus lucros, né, e que os trabalhadores aí estejam aí no comando dessas empresas, né, que só pensam no lucro, né, não pensam na qualidade de vida do trabalhador,
né, exploram aí os trabalhadores, usaram da MP 936 para reduzir salário, direitos e tudo mais, né, algo que os trabalhadores não podem aceitar mais, né? É preciso aí expropriar esses criminosos aí, esses capitalistas aí que lucram com a nossa morte, com a nossa exploração. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, demissões e mortes, né? E os casos de Covid também nos frigoríficos é bem alto, né? Há uma camuflagem, mas é também bastante alto. Vamos dar sequência aqui. Logo mais, dou um alô aqui para os companheiros do chat. Né? O pessoal está entrando, está mandando seu boa noite. Né? Então, aproveitem, né? E dê o seu joinha, compartilhe e também mande seu super chat, seu super stick e ajude a gente a manter essa televisão 24 horas no ar. É isso aí. Agora eu vou falar sobre a questão da volta às aulas, né? As aulas, né, iniciaram em começo de fevereiro, né? Então temos mais ou menos um mês de aula, né? A situação está complicada, né? Hoje, segundo dados da própria PUESP, são 1.780 casos de infectados e 816 em 816 escolas, né, o número de infectados. E também deve estar em torno mais ou menos de 30 professores mortos, né? Essa semana, todo dia a gente recebe, infelizmente, uma foto de algum professor que morreu, né? Então, algo muito triste. A gente vai passar alguns detalhes aqui aí, ó, da professora, né, que morreu de Covid. Acho que foi hoje ou foi ontem, né? Pode passar o outro, Volney. Esse daí, professor, né? Também morreu ontem, terça-feira, né? Ele era coordenador da escola, morreu, né? Também super jovem. Porque o pessoal fala que só morre, não é não, um monte de jovem, um monte de professor de 30, 40 anos está morrendo, né? Tivemos alunos também, tiver mais um card aí. Não, o próximo é do... Então, mais detalhes, né? Tem o programa Comando de Greve, e eles sempre falam, né, infelizmente, dos professores que faleceram e outras questões. Semana passada nós fizemos um ato, né, na Avenida Paulista, aí o ato até choveu, e aí amanhã vai ter um novo ato. Todas as assembleias, né, o PSOL, de braços dados, né, de conchinha com o Dória, Tiago, de conchinha com o Dória, estão dormindo de conchinha, né, defendendo o fim da nossa greve, né, os professores morrendo, né, todo dia morrendo um professor, né, alunos morrendo, e eles de conchinha, né, com o Dória, né, uma coisa lamentável, lastimável, e a gente vai passar 2 vídeos aqui, né, de companheiros, mas o negócio é feio, né, eles atuam na POSP, né, que fala contra a nossa greve. Queria que primeiro é o Serginho, ele é conhecido como Serginho, e outro é o Richard. Produção, pode soltar aí o vídeo. O governo, vale lembrar, ele não está levando esses elementos como critérios para suas decisões. Que nos dê que a gente precisa fazer um giro e mudar a nossa tática. Não dá para a gente continuar em greve, mas a gente tem que continuar em luta. Então, é essa movimentação que a gente tem que defender a partir de agora. Então, está correto a gente suspender a greve e fazer um movimento
de continuidade da nossa luta. Por fim, as ações mais importantes num momento como esse é fortalecer o conselho de escola. E com tudo para que os conselhos de escolas passem a funcionar de fato e que a gente consiga ter ações das escolas, ações judiciais que a POS deve bancar e que a gente deva movimentar as escolas a partir dos conselhos de escola, que devem ser com reuniões virtuais mesmo, não precisa ser presenciais, mas os conselhos precisam funcionar. Isso não vai nos fortalecer para derrotar o governo como nós precisamos. Por isso é suspensão da greve e um calendário de mobilização para a gente colocar a maioria da categoria em movimento, fechar as escolas contra a vontade do Dória e do Roscielli. Obrigado. Então, né, como eu falei, PSOL de braços dados, né, de namoro, quase casamento com o Dória contra a nossa greve, né? A gente precisa ampliar a nossa greve, né? A gente fez o ato na rua, isso é importante, né, que a greve ganhe uma visibilidade. Amanhã estaremos de novo na rua, né, PSOL, né, fazendo o jogo da direita. E, né, a gente viu que dá para lembrar da época do Boulos, né, o garoto da burguesia, né, o queridinho da burguesia, e agora esses daí, né, querendo entregar a nossa greve. Mas seguiremos na luta, né, e é isso aí. Então, amanhã, coloca aí, produção, amanhã, né, todos amanhã no MASP, né, 10 horas da manhã, junte-se a nós, né, vamos lá pedir, vai da Paulista até a Secretaria de Educação, pedir que suspenda as aulas, né, já que decretaram fase vermelha, né, precisa que feche as escolas. Então, vamos lá, só a luta na rua vai trazer, né, a vitória, né? Ficar dentro de casa, né? Como o Lula falou, chorando não vai adiantar, não. É isso aí. Então, vamos dar continuidade aqui, antes de passar para o companheiro Tiago. Nossa, hoje a hora está passando rápido, hein? Vou mandar um alô aqui. Marcela aqui, a companheira, grande amiga minha de Marília. Boa noite, Marcela. Patrícia Silva, boa noite. Então, o Lino falou, temos que lutar pelo socialismo, é isso aí, temos que lutar. E uma das medidas, né, no momento, é salvar o povo, né, ter vacina para todos, né, salvar o povo dessa terrível pandemia. É isso aí. Então, vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão do auxílio emergencial, né? E como a esquerda pequeno-burguesa, né, que está bem desorientada, né? O que eles falam aí, Tiago, do auxílio emergencial? Não, primeiro, né, Lília? Primeiro um comentário aqui que é lamentável a posição dessa pelegada aí, né? São pelego de verdade esse povo aí do PSOL, né? Eles querem insistir naquilo que não funciona, né? Ou seja, não querem recorrer ao método de luta desenvolvido historicamente pela classe trabalhadora, né? A gente já vou dar até a notícia aqui que vai mais ou menos no mesmo sentido, né? O Bolsonaro, né, acabou aí se pronunciando, né, do fechamento aí, do lockdown aí da paralisação de todas as atividades, né? Falou que quem parar que o estado que parar, o governador tem que garantir aí o auxílio emergencial, né? A gente sabe aí que nós vivemos uma situação bastante crítica, né? Uma situação bastante alarmante. Nós já ultrapassamos aí 14 milhões e 200 mil para mais aí de desempregados, né? Cada vez mais, né, a gente vê o fechamento aí, como a gente disse, da Ford, fechamento da Sony,
né? E muitas outras empresas aí, a gente anunciou aqui no programa outras vezes que mais de 700 mil pequenas empresas aí também encerraram as atividades, né? Contribui para esse quadro aí trágico, né, da classe trabalhadora, né? Cada vez mais desempregada, sem condições de vida, né? E ninguém, né, além do PCO, faz uma luta por um salário de 5 mil, né, por um auxílio emergencial aí que seja de pelo menos um salário mínimo, né, de R$ 1.100, né, quando todo mundo aí fica chorando aí por um auxílio emergencial de R$ 600, o Bolsonaro fala que vai dar um auxílio de 200, mas agora não vai dar mais, né, a gente não, assim, né, o trabalhador aí, né, e a população em geral pagando caro na comida sem garantia alguma das condições de vida. Aí, diante desse pronunciamento aí, vem as pérolas da esquerda, né? O cidadão aí como ele chama? O Azenha, né? Do Viu Mundo, né? Disse que a esquerda é burra, né? De forçar o Bolsonaro a dar um auxílio emergencial, né? Que está provado, segundo ele, que aumenta a popularidade do Bolsonaro. Ou seja, na cabeça do cidadão, né, a população tem que morrer de fome para não aumentar a popularidade do Bolsonaro, né? Você vê que é um tremendo absurdo. Aí, como se não bastasse, né, um ser iluminado desse se pronunciar, vem o outro ser iluminado, né, que é o Renato Robai, que diz que tende a achar que o Azenha tem razão, né? Então, esse comportamento aí, Lilian, que você descreveu aí desse pessoal do PSOL, que é pelego, que é contra a greve, que fica a favor do Dória, é da mesma turma desses daí, ó, que fala que forçar o Bolsonaro a dar o auxílio emergencial seria uma burrice, né? Ou seja, a inteligência é deixar a população morrer de fome, deixar a população sem emprego, deixar a população morrer de doença, né? Mandar os professores para a sala de aula para morrer, para infectar os alunos, para infectar as famílias dos alunos. Isso seria inteligente, né? Então é preciso que todos os ativistas de esquerda, né, se atentem para essas posições aí, que são posições reacionárias, né, que levem adiante uma luta verdadeira, né? Nós temos que rechaçar essa pelegada aí e botar abaixo aí o governo Dória, botar abaixo o governo Ratinho Júnior, o Zema, todos os golpistas em todos os estados e o Bolsonaro. É isso, sem peleguice, fora Bolsonaro e todos os golpistas. É isso aí, né? Não adianta, eles falam fora Bolsonaro, mas não quer a greve, né? Um instrumento eficaz e é a greve, né? Não adianta vir com esse papo assim, vamos fazer outra coisa. Não, é uma coisa que já foi testada empiricamente, né? Só uma greve, né? Principalmente greve dos professores, que é uma greve política, para, né, colocar o governo, né, na defensiva, mudar o que ele está fazendo, né? Só uma greve para mudar. Agora eu vou dar. Nossa, já está bem adiantado, mas vamos lá. Acho que vai demorar um pouquinho ainda para entrar o comando de greve, né? Logo na sequência. Agora eu vou falar também de um setor que teve fechamento e, consequentemente, demissões, né? A pandemia levou o fechamento de 75 mil lojas em 2020, né? Então, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, teve esse fechamento, né, recorde. E isso, né, gera um desemprego também gigantesco, né? Então, não é só as empresas que estão fechando, mas também o comércio. É um efeito cascata, né? As pessoas não têm, não estão recebendo salário, estão desempregadas, elas vão comprar menos, consequentemente, as lojas vão fechar, né? A gente vê andando pela rua, né? Aqui no interior mesmo, a gente vê muitas lojas que fecharam as suas portas. Então, é isso aí.
Então, vamos dar sequência. Eu vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar do ato, que além do ato do dia 4, vai ter um ato dia 5, né, Tiago? Fala aí do ato do dia 5. Então, Lilian, vai ter o ato aí, dia 5, né, por Skype aí, dos aposentados, né, 5/3. Se a produção puder colocar o vídeo da companheira Clenilza, que explica certinho aí como que vai ser. Somos aposentados e continuamos pagando cada vez mais caro pela nossa aposentadoria, assim como os planos de saúde. O confisco das aposentadorias é a liquidação do direito à aposentadoria e a privatização da Previdência. Assim como no Chile, foi aplicado esse mesmo projeto e milhares de aposentados acabaram se suicidando ao ver a sua aposentadoria esvaindo-se de suas mãos, tornando-se miseráveis. Sei do medo da pandemia, mas temos que pensar nos trabalhadores que estão nos transportes públicos, feitos sardinhas enlatadas. E temos que pensar também como estarão os nossos salários em breve, daqui a poucos anos. Teremos que sobreviver de salário mínimo? Não foi para isso que nós pagamos tanto a Previdência durante tantos anos e tão caro. Assim convidamos a todos os aposentados, todos os pensionistas, a estarem com a gente, protestando nesse dia 5 de março, às 15 horas, em frente ao MASP, contra todos esses abusos dos governos. Pela vacina, pelo serviço público, todo trabalhador precisa do serviço público. Qual é o trabalhador que não precisa de professor da escola pública? Qual o trabalhador que não precisa do médico, do SUS? Qual o trabalhador que nunca precisou da enfermeira para aplicar sua injeção? Nós precisamos dos serviços públicos. Aposentados e pensionistas, estejam com a gente neste 5 de março às 15 horas. Vamos lutar, nossa vida é de luta. Vamos mostrar a esses deputados e a esses governos que nós não queremos morrer, nem de fome e nem de Covid. Vamos mostrar que podemos sim lutar, podemos ir à rua. Vamos com 2 máscaras, vamos com o nosso álcool gel, vamos de luvas. E vamos carregar nossa bandeira de luta. Ao voltar para casa, vamos tomar todos os cuidados. Mas vamos à luta. Não podemos deixar de lutar. 5 de março, 15 horas, em frente ao MASP. Contamos com todos. Muito obrigada. Bom, é isso aí, né, Lilian? Os aposentados aí têm que lutar, né? A população em geral tem que ser parte dessa luta, né? Todos nós aí estamos perdendo o direito da nossa aposentadoria, né? As professoras aí do estado de São Paulo foram atacadas pelo governo Dória, né? O Bolsonaro já está destruindo a previdência aí dos servidores públicos. Então é importante aí que toda a população, né, se envolva nessa luta importante, né, para garantir aí um salário digno, né, e uma aposentadoria com salário da ativa, né, sem prejuízo aí para os aposentados que já deram sua contribuição para a sociedade. Para isso, preciso ir para a rua, colocar abaixo todos esses governos golpistas, né, pelo fora Bolsonaro, né, por Lula presidente aí, por uma alternativa independente da burguesia. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, amanhã está mantido, né, o ato caminhada até da Paulista até a Secretaria de Educação e dia 5 dos aposentados, né? Porque os aposentados
estão pagando novamente, né, a Previdência. Se já aposentaram, como vai pagar novamente, né? Então, um negócio ilegal, né? Um roubo, né? Um roubo na mão grande. É isso aí. Então, agora, hoje não teremos o companheiro Antônio Carlos, né, ao vivo, mas ele deixou um vídeo, né? Ele participou hoje de uma plenária nacional de organização das lutas populares, né? Foi feita hoje. Tinha mais de 400 representantes, tinha pessoas da Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, e também de partidos, né, e dos movimentos, CUT, MST, MTST, CMP e mais de 300 entidades populares, né? Então, vale destacar que a única fala, né, que defendeu a candidatura do companheiro Lula foi do PCO. Então, vou pedir para a produção soltar aí o companheiro fazendo um chamado para que a gente saia às ruas, né, para pedir a restituição dos direitos do Lula e pelo Fora Bolsonaro. Alô, bom dia, companheiras e companheiros. Eu queria começar fazendo uma proposta, uma companheira já falou antes de mim, também professora como eu, que a gente aprove aqui uma moção, eu vou mandar um texto, um parágrafo, muito curto, mas de apoio à greve dos professores do estado de São Paulo. Essa greve é uma greve muito importante, porque ela se levanta contra um genocídio que está sendo operado em todo o país e contra a política igualmente criminosa, né, daqueles farsantes que procuram se passar por científicos, como é o caso do Dória e do Covas, mas que estão contra o fechamento das escolas nesse momento. Mostram que, na realidade, a política de todos esses setores é a mesma política de deixar a população morrer, né, e salvar o interesse dos bancos e dos grandes capitalistas. Eu acho que um primeiro problema é um problema político, né, porque algum companheiro falou aí do resfriamento do movimento, e é evidente que há um fracasso da política que orientou muitos setores no último período. A gente viu o fracasso dessa política na tática adotada no Congresso Nacional, a tentativa de fazer uma frente com os setores da direita, e a direita correu para o colo do Bolsonaro e dos seus candidatos, né? E deixando aí a esquerda de pendurada na brocha. É preciso abandonar essa política. Na pandemia está claro que eles se acusam, mas a política deles é a mesma. É uma encenação, é a política de deixar o povo morrer na fome, no desemprego. E aí nós estamos totalmente de acordo, nós do Partido da Causa Operária, né, que é preciso aproveitar a situação, tem uma situação de desmoralização da direita, como se vê claramente na questão da Lava Jato, né? E nós não podemos abdicar de uma arma poderosa, uma das armas mais poderosas que a esquerda tem nesse momento, que é ter a maior liderança política do país, que é o companheiro Lula. É preciso incluir na nossa pauta de reivindicações a anulação da Lava Jato e a devolução dos direitos políticos do Lula, né? E olhar com uma perspectiva, porque Lula é uma liderança que se colocou à disposição e tem o potencial de mobilização importantíssimo, que é uma arma que nós precisamos nesse momento, né? E, por último, né, o Lula levantou uma questão importante que nós estamos de acordo. É preciso parar de chorar no Facebook, né? Isso aí não adianta, e é preciso tomar o caminho da mobilização. A gente viu aqui algumas iniciativas iniciais, mas, companheiros, os próprios professores na sua greve estão mostrando que para enfrentar os governos é preciso sair nas ruas. Sem mobilização na Paulista, por exemplo, a greve seria uma greve invisível. Não vai haver derrota da direita, de Bolsonaro, Dória e de todos os governos direitistas, sem uma mobilização. Vamos lembrar aquilo que muita gente aqui gostou, bateu palma, os trabalhadores chilenos, na sua mobilização. Também havia setores que falavam, mas não pode sair às ruas na pandemia. E eles disseram, se podemos trabalhar, podemos nos manifestar. Então, com os devidos cuidados sociais, né, com álcool gel, com máscara, com tudo que é necessário, é preciso ter uma política de enfrentamento, né, contra a volta às aulas, fora Bolsonaro e todos os golpistas, auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, ocupar as fábricas contra as demissões. É preciso romper com a paralisia e muita gente que saiu na eleição para pedir voto e agora diz que não dá para sair nas ruas para defender os interesses dos trabalhadores. Vamos romper a bolha, vamos furar a bolha, companheiros. Obrigado.
Obrigada, gente. Vou insistir de novo para a gente tentar se manter dentro do tempo aí, tá? Agora é o companheiro Renan e depois o Luiz. É isso aí, né? Então, a gente já está estourando o tempo, já estourou. Queria dar uma boa noite a todos que ficaram até agora, né? Companheira entrou Maria José, Luvanil Xavier, então boa noite a todos. Na sequência, assista Comando de Greve, né? Que vai falar melhor sobre a questão da greve dos professores e a caminhada amanhã. E logo na sequência também o resumo do dia. Boa noite a todos. Vou passar para o companheiro Tiago para ele se despedir também. Boa noite, Lilian. Boa noite, Vonei. Boa noite a todos que nos acompanharam e até a próxima semana.